Bom dia a todos. Agradeço aos amigos que estão acompanhando essas singelas mensagens e vou procurar levar adiante um pouco mais. Hoje quero falar sobre dois conceitos que estão ligados ao tema deste canal, o particular e o universal. De modo semelhante, temos os conceitos de sujeito e objeto, e tudo está interligado. Então, a mensagem, vamos começar analisando a relação que existe entre esses dois conceitos, o sujeito e o objeto. Aqui estamos no empreendimento em procurar fazer a correta relação entre o mundo do eu superior e o mundo do ego, o mundo da alma e o mundo do intelecto, o mundo objetual e o mundo subjetual, o mundo universal e o mundo particular. Todos esses são conceitos que querem indicar uma e a mesma coisa. É o fenômeno de que nós temos diante de nós duas possibilidades. Uma delas, e a melhor delas, é conseguirmos ver o mundo de uma forma objetual, ou seja, olhando para fora. É isso que significa o conceito objetual, objetivo. E isso pode nos levar a ver o que é óbvio, ou seja, o que está diante da vista. Mas, por um desses infortúnios do destino, o ser humano em geral ele deixou de chegar a esse florescimento completo e passou a permanecer isolado em si mesmo, vendo apenas o que é subjetual, ou seja, é uma forma de ficar preso sempre dentro de si mesmo e muito raramente olhar para fora. Então isso tem constituído o mundo dos particulares, das partículas, dos sujeitos. E isso tem causado em muitos a observação e o sentimento de um grande enfado, de um grande enjoo, de um grande problema em ver sempre a guerra de opiniões. Pois as opiniões, elas são o que está dentro, elas são do sujeito. As opiniões não são objetuais. Nós aprendemos analisando e investigando o que é o saber científico, e isso nos dá uma base inicial de que a ciência é o que está fora, o que é objetual, e nós temos que chegar a esse ponto de ver o que está fora. Então, naquele vídeo anterior que comentei sobre nosso sistema de conhecimento, nosso crânio, nossa cabeça, nosso equipamento como uma caverna escura. E assim é. O equipamento que está onde estamos, o equipamento, o corpo, a mente, chamada mente, o intelecto, é um conjunto de fios e nervos e irrigações
maravilhosas que estão, todavia, num ambiente não iluminado. E isso mesmo já nos diz tudo, não iluminado. Então, no que tange às opiniões pessoais, enquanto nos mantivermos arredios ao o que é exterior, o que é o sol, o que é a iluminação exterior e comum a todos, enquanto nos mantivermos arredios a esse mundo exterior, mundo comum a todos, ou se quiserem a comunidade, o que é comum, podemos falar também a cidade, a praça, a ágora, o agora. Enquanto nos mantivermos isolados em nosso mundo subjetual, nós daremos alimentação a esse triste fenômeno chamado ego. E talvez tenhamos nos convencido que temos o direito de permanecer isolados dentro de nós mesmos, como que fechados, pessoas fechadas que só dialogam no sentido de exteriorizar os próprios interesses, e isso não é um diálogo verdadeiro, isso não é a troca de algo saudável, não é a troca humana da alegria da vida e do compartilhamento do sol que nos ilumina, mas a manutenção sempre dos próprios interesses particulares, ou seja, de suas próprias partículas. Então esse é um desafio que formou-se na nossa raça, na nossa espécie, e permanece até hoje e cada vez mais, com o aumento populacional e os problemas de abastecimento, de empregos, de oportunidades, de infraestrutura, esse problema tem se alçado a níveis exorbitantes, pois tudo virou intersubjetividade, tudo virou esse relacionamento entre partículas que, na verdade, estão localizadas em celas escuras, cada um no seu pequeno mundo mental, separado e distanciado dos outros por essa construção e ilusão particular subjetiva que temos todos mantido. E é isso que é o triste fenômeno chamado ego, que muitos têm falado e muitos têm construído mesmo canais, escrito livros. Vamos abandonar o ego, vamos ir além do ego. De alguma forma, tem percebido que isso é um problema. E em minhas investigações sobre o assunto, não pude deixar de notar que o encontro pessoal, o nosso encontro na praça, na ágora, no agora, não é possível ser feito no ego. É claro e óbvio que alguns egos se coadunam, se combinam em certos interesses. Não é que os egos sempre vão estar em guerra. Não, alguns egos formam grupos, isso é bastante notório, instituições, há combinação, há um tipo de harmonia, mas é uma harmonia basada em acordos, basada enfim, em coadunação de interesses particulares. E isso não é o florescimento humano,
o florescimento humano, a formação completa do ser humano, é quando conseguimos ir além desse fenômeno subjetivo, onde consideramos apenas o que ocorre dentro de nós mesmos, o nosso interesse particular, nossos supostos objetos, nossas coleções de lembranças, o que consideramos nosso eu. Então eu dizia que uma vez cheguei a observar que nesse mundo não é possível a paz verdadeira. A paz verdadeira e a sabedoria verdadeira, o encontro, nosso encontro verdadeiro no mundo de irmãos, de amigos, ele só é possível dar-se no mundo objetivo, no mundo onde conseguimos ir além dessa limitação psicológica chamada ego. Então lembro mais uma vez e trago aqui aquela expressão do instrutor Cristo, não é? Que precisamos morrer para renascer e se não o fizermos, não entraremos no reino superior. Naquela época, já esse grande instrutor estava consciente dessa limitação psicológica que todos, a maioria de nós tem a teimosia de guardar e amar e permanecer nela. Cristo estava já muito adiantado, aliás, representa todo o adianto da iluminação, o estado de união com a verdade, chamada união com o Pai, união com o que é universal e compreensão do quanto é inútil e atrasado permanecermos fechados em nossas opiniões e ainda mais querendo sempre impor essas opiniões limitadas aos outros, muitas vezes considerando que isso é o ápice da psicologia. Tenho visto que o mundo contemporâneo, em sua maioria, considera sucesso quando conseguimos impor os resultados dessa nossa caverna escura particular aos outros. E por isso cheguei a essa observação notória de que isso só pode gerar a guerra. Isso não é o mundo do amor chamado e indicado por aquele nobre instrutor chamado Cristo e também por todos os outros instrutores em sabedoria superior. Então esse é todo o fenômeno que tenho querido levantar aqui, observar aqui e levar a reflexão do Senhor, da Senhora, dos jovens, de que isso é uma ciência, isso é um termo, um estudo que está presente já nos livros, nos escritos, tanto religiosos como filosóficos. E se nós não acessamos isso e tratamos de atualizar essa grande sabedoria que está disponível, isso revela e indica apenas o nosso atraso pessoal, o nosso atraso como cidade, estado e nação. E isso tem trazido à superfície do planeta o que nós chamamos de inferno, ou seja, o comportamento inferior, que é justamente o comportamento do ego fechado e quando não se relaciona de forma correta, de forma ética com seu semelhante. E isso tornou-se lugar comum.
Ou seja, o mundo é assim mesmo. Ora, o mundo não é assim mesmo. O mundo tem estado atrasado nessa ignorância e, e, e por mais que tenham vindo instrutores e pessoas, têm se alçado além dessa ignorância e atingido a luz exterior, a própria caverna escura, ou seja, pessoas que têm ido além do eu, que têm vencido a si mesmas, que têm atingido um novo patamar de humanidade, essas pessoas não são entendidas e são boicotadas pela maioria e também pelas supostas leis que estão a serviço desses egos. Lembramos que o Estado romano ainda está aí de outras formas. O Estado que assassinou o Cristo e não aceitou e deturpou o seu ensinamento, ainda está aí, ele está nas ruas, ele está nas instituições, ele está nos lugares onde supostamente dizem estar promovendo educação, promovendo instrução e promovendo, na verdade, a continuidade desse engano e a continuidade desse déficit que tem assolado nossa espécie, tem assolado a nós como indivíduos e a nós como sociedade, construindo uma sociedade insuportável, uma sociedade que está a serviço de interesses negativos e não atinge a positividade, e que tem nos entristecido, é óbvio, pois como vamos ficar alegres com uma situação dessa, com um déficit de cognitivo tamanho que vivemos diariamente e ainda querem nos impor, depois de termos conhecido e feito as contas e ido além de tudo isso, além da própria subjetividade. Então é mais uma reflexão que deixo aos senhores, às senhoras, aos jovens, na esperança também de contribuir para a melhoria desse estado obscuro de coisas em que vivemos e que afeta a todos. Afeta a mim como indivíduo, afeta a cada um dos que estão me ouvindo, e não temos nada a ganhar com a ignorância. Nós temos a ganhar com a sabedoria, com a abertura, com a observação do que é o mundo objetivo e deixarmos de preservar e defender o nosso fechamento e nosso isolamento nos pequenos eus. Eu só agradeço a audição dos senhores, das senhoras, e espero que tenha sido de proveito essa pequena palestra e aguardo vossos comentários. Inscrevam-se nesse canal e coloquem as suas impressões para que possamos seguir aos poucos com esse objetivo. Obrigado.